Olá, aqui é o professor Fábio, tudo bem? Vamos agora começar ou dar continuidade. Não sei em que momento você está vendo esse vídeo, mas eu fiz a transmissão dessa aula e dei aula por mais de 1h10 e o conteúdo foi cortado aos 15 minutos. O problema é quando você faz por meio de live, o que acontece? Você está lá dando a aula empolgado e quando você vai perceber que não transmitiu toda a aula, já terminou a aula. Beleza. Eu vou falar então, sem mais delongas aí, eu te fiz algumas explicações nesse vídeo quebrado, mas hoje eu vou falar só sobre Outigari e trazer algumas perspectivas. Que Outigari? O Outigari realizado pelo Yamashita. Eu vou ser mais específico agora. Ele apresenta no livro dele, eu ia pegar o livro dele, não estou mais com o livro, tem os scanners, mas a capa é exatamente o que você está vendo ali. Ele traz 6 possibilidades de Outigari. 6 possibilidades de Outigari. E eu aproveitei já que eu comecei a fazer o vídeo de Outigari, eu vou trazer um trecho do que eu queria falar sobre o repertório técnico e o desenvolvimento técnico dos golpes, principalmente dele, possibilidades e alguns insights em relação ao processo de ensino-aprendizagem, olhando o que ele fazia e como ele pensava. Então já deixei nessa aula também. Vamos lá. Só para deixar claro, eu vou fazer algumas alusões ao processo de ensino de aprendizagem. E aí eu quero dividir em duas partes, para que não confunda quando eu falo em processo de ensino-aprendizagem. Tem um elemento que é eu aprender e desenvolver motoramente o aspecto técnico do golpe. E aí eu chamo isso de preparação motora, se alguém, o seu professor ou treinador está se envolvendo nisso. Preparação técnica, preparação motora. A outra coisa, quando eu desenvolvo potência, velocidade específica e a preparação física, por exemplo, em uma periodização. Tá? Eu estou mais do lado da preparação motora. Por que preparação motora? Porque é algo mais consistente a longo prazo. Eu posso me piorar fisicamente, estar mal treinado fisicamente, mas eu ainda tenho tecnicamente aquele movimento incorporado. Quem nunca? Eu mesmo, obviamente, eu não fui um atleta de alto rendimento, eu diria médio rendimento, dava meus pulos, mas estudei bastante isso. E vi vários atletas de alto rendimento. Até joguei alguns, caí muito mais do que joguei, mas é assim. Quem nunca está treinando, independente do nível, só que está voltando do treino. Você visualiza aquele golpe que assim, era agora que eu deveria entrar o golpe. Meu corpo pede o movimento, cognitivamente, mas o seu corpo físico não tem condições de realizar aquele movimento que a sua cabeça pediu. Isso é quando você, o corpo cognitivo de aprendizagem, ele tem aquela memória motora coordenativa, no entanto, para aquele momento, para aquela situação, o seu aspecto físico está mais pesado, mais lento, sem treinamento específico de velocidade, e aí são outros elementos para que você realize aquele golpe. Então eu fico muito mais nessa primeira parte. E é legal fazer uma outra diferenciação, porque esta primeira parte ela perdura por mais tempo. 1, 2 meses sem treinar, a segunda parte mesmo ela cai e você precisa retomar. Ela vai rápido e vem rápido, né? Você melhora rápido e também piora rápido. Por isso que eu coloquei aqui, olha para a tela, idade e nível de desempenho. Toda vez que eu penso no aprendizado técnico, no aprendizado motor, né, na preparação motora de alguém, eu tenho que observar a idade para ver o que aquela idade está em condições de absorver. Então eu penso em 3 faixas etárias bem diferentes quando eu penso, quando se observa, quando se entende a aprendizagem de golpes efetivamente. Na primeira idade, dos 7 aos 10, 11 anos, dos 11 aos 14 e acima dos 14. É uma divisão um pouco mais grossa, sem olhar os aspectos individuais, que aí é um outro ponto. Dá para entender que a primeira fase, até os 10, 11 anos, ela tem que ser bem mais generalista, no sentido de vocabulário de golpes, sem observar a característica simplesmente do indivíduo. Vou fazer uma relação com outro esporte, para vocês entenderem. Seria, quando eu dou golpes determinados, aqueles específicos na cidade, é como se eu já escolhesse a posição no campo que o jogador vai jogar.
Então eu já determinei que ele é goleiro, zagueiro ou atacante. E aí, na próxima idade, se ele tem alguma facilidade ou ele tem um biotipo que privilegia determinadas técnicas, eu não trabalhei nessas fases anteriores, provavelmente ele terá dificuldade de especificar ou individualizar a técnica. Então, essa primeira fase, bem mais generalizada no sentido de amplitude de vocabulário técnico, se restringe um pouco numa segunda fase e se restringe numa terceira fase, criando ramificações que é parecido ao qual eu vou dar hoje. Por exemplo, hoje eu vou falar sobre uma técnica, Outigari, né? Então, imagina uma técnica, Outigari do Yamashita, e essa mesma uma técnica tem 6 possibilidades de execução. São, segundo ponto, o nível de desempenho do atleta. Como eu disse, existem vários tipos de desempenho. Existe o iniciante, existe uma pessoa graduada e que competiu, então faixa marrom, preta, com experiência, só que ele nunca chegou a ser tecnicamente para um campeonato mais elevado, de um nível mais elevado, e os atletas de alto rendimento. Eu diria que tem pelo menos 3 escalas de alto rendimento, e não sou eu que estou falando, se você vai para os estudos de desempenho técnico, tem o estudo do Calmé, na verdade são 3 estudos, e um complemento do estudo meu e do Franchini, do Sterkovics, e mais alguns outros estudos que você vai juntando os estudos, você percebe que numa fase inicial tem o menos recurso de golpe, quanto mais vai subindo o nível técnico da luta, ou seja, imagina no Brasil um campeonato regional, interregional e estadual, o nível técnico vai subindo como? A amplitude de técnicas e número de técnicas aplicadas. Então o sujeito varia mais as técnicas e aplica mais técnicas. E até chegar, num campeonato brasileiro, isso acontece muito. Daí por diante, esse número de técnicas, ela até pode diminuir um pouco, mas tem algumas características dentro desse mesmo repertório técnico do atleta que faz com que ele desabroche a ser de alto rendimento e esteja ali no top 6. Por que top 6? Dá para perceber, é provado que entre os 6 melhores do mundo nos últimos 10 anos existe muito equilíbrio. Pouquíssimas categorias você fala assim, existe uma hegemonia. Não. E dentro daqueles 4, 6 atletas, às vezes um, às vezes outro, e alguns detalhes técnicos vão diferenciando um do outro. A aula não é sobre isso, mas é só para vocês entenderem que em cada uma dessas fases faz com que, juntando com a idade, faz com que eu tenha que pensar o processo técnico-motor da habilidade a partir dessa necessidade do atleta ou do cliente ou do seu aluno. Beleza. Segundo ponto importante, que é essa parte de baixo. Como pensar a técnica. Para eu pensar em 6 maneiras diferentes de Outigari, no vídeo anterior, se procurar um vídeo aqui próximo, eu vou tentar deixar agora aqui no começo um botãozinho aqui em cima, que é a primeira parte do Yamashita. Nesse primeiro vídeo da primeira parte do Yamashita, eu só falei sobre vários tipos, se eu não me engano, 7 agora, de Osotogari. Olha só, em 2 golpes, 13 variações diferentes. E nem estou falando só da relação entre esses 2 golpes, que hoje eu começo a falar disso. Como se consegue tecnicamente ter essas variações? Observando o que eu coloquei aqui abaixo, os 2 aspectos que temos que pensar. Aspectos variantes e os aspectos invariantes. Eu chamo de aspectos variantes as relações situacionais, funcionais da luta pré-golpe. Então, o que acontece antes do Kuzushi, eu chamei de pré-Kuzushi no livro Pedagogia Complexa do Judô. Agora deu branco, perdão aí, José Olívio. Mas, e o Kozubi, se eu não me engano, de 2004, é um trabalho americano que eles falam sobre como pode ser o processo pedagógico da aprendizagem dos golpes de judô. Eles levantam a bola de aspectos situacionais. E o Yamashita, no livro dele, fala muito sobre ele dar preferência aos aspectos situacionais do Chikome. Como eu crio uma situação para posicionar o oponente da maneira que eu quero para aquele golpe. E aí sim, então, esse aspecto variante, tem várias maneiras de deixar o oponente naquela posição X para aplicar o golpe. Que golpe? O golpe em si é o aspecto invariante. Hoje eu vou falar de Outigari.
Entrou entre as pernas, fez o gancho medial lateral, de dentro para fora, é o Outigari. Se subiu a perna, se desceu a perna, se expandiu o Rikite para trás, aí a gente pode discutir várias coisas, mas todos são Outigari nesse sentido, ok? E aí isso é um aspecto invariante, perdão. Ou seja, a aplicação do Sotogari. Vamos para o que interessa, falei demais. Ó, esse é o Outigari que o Yamashita entende como básico. E aí vale a pena fazer uma ressalva. Entre a live que eu fiz e que caiu e eu não lembrava, eu fui pro Pai dos Burros, não é Pai dos Burros, mas o livro básico da Kodokan. E o Kihon que ele apresenta aqui do Outigari é um Outigari puxando, se eu não me engano, o Outigari 3 do Yamashita aqui. E existe uma contradição. Tem dois Outigaris aí que o Yamashita apresenta puxando. Ele fala aqui sobre raspar o dedo no chão, porém a foto, o gancho está no alto, com a perna alta. Eu vou mostrar todos aqui. Então, o Kihon que aparece aqui, por que Kihon? O Kihon básico deveria estar aqui e ter uma pequena variação. Ele não está muito claro, na verdade. São fotos muito antigas, não está muito claro. O livro do Yamashita, como eu falei, ele apresenta 6 e ele apresenta esse como básico. A única diferença que eu percebi, e não está claro na escrita, o Yamashita deixa claro na escrita, e no livro da Kodokan não está claro da escrita, é o quanto o sujeito está de frente ao seu oponente. Porque vocês vão ver no decorrer da minha aula, e o que aparece aí, o Kihon, o básico para o Yamashita, ele bate lateralmente, ele agride a perna do oponente lateralmente. Se você olhar a imagem 4 aqui, o nó da faixa dele está na direção da tela. Ele não está de frente para o oponente, ele está de lado. E quando ele aplica o gancho, ele também não aplica frontalmente jogando para trás. Isso, na verdade, ele entende como uma das variações. O básico para ele é bater lateralmente o golpe. Tá? E ele fala sobre muito a prática em movimento do golpe. Ele dá preferência para os aspectos situacionais, mas ele também pratica a forma. Vocês verão aí, eu tenho até videozinho até o final da aula do Yamashita praticando. Então ele pratica forma e aspectos situacionais. Mas ele afirma no livro que ele privilegia aspectos situacionais, ou seja, esse deslocamento mangue-gola. Vocês vão ver melhor no vídeo posteriormente, mas ele cria um deslocamento na gola aqui, andando para cima do oponente, na troca de peso do oponente, que ele vai jogar, ele tenta tirar o peso da perna da gola e jogar para a manga, e aí o peso está fixo ali, obrigando ele a ficar com o peso na gola. É o momento que existe aproximação, e aí ele cede a gola para tirar o peso, começar a colocar o peso na outra, só que nesse momento, observa a figura 6, a gola tá ruim, aqui tá bem claro, né? Mas ele puxa para o peito dele, é uma característica dele, não chega a ser para baixo, ele não tira desse centro. A maioria dos golpes do Yamashita, você olha em competição, você observa o vídeo, ele pega no cotovelo, você dificilmente vê muito alto ou muito distante dessa zona do peitoral dele a manga do oponente. Então ele traz próximo para ele, só que quando ele fez esse deslocamento, tá tão pesado ali que o oponente começa a ceder aquele lado. Só que ficou leve a perna que ele irá agredir. E ele agride lateralmente. Mais lateral do que frontal, ficará mais claro com o vídeo. O que vale destacar que ele falou dessa primeira técnica Kihon é que normalmente não causava Ippon. Se você procurar no YouTube algumas técnicas dele, alguns Ouchigaris dele, tem pelo menos 3 que ele faz bem parecido com isso. Parece o 4, que é o alto. Não tem Ippon, mas aí um outro diferencial técnico dele ele encadeava ataques. Caiu o oponente, ele já estava na sequência indo para um Saikomi e indo para a sequência um estrangulamento. E era bem rotineiro assim, ó. Golpe, o Saikomi e estrangulamento, normalmente o Kureridime era o que mais apareceu, que ele fazia em passagem. Então esse é um outro aspecto, uma característica de alguém que é com um nível muito alto competitivo. Ele tem situações encadeadas, nunca para. O jogo continua. Aconteceu isso, não deu Ippon, já continua para cá ou para cá e vai escolhendo as melhores opções
Como escolher as melhores opções, é falar sobre o processo de aprendizagem e treino sobre como encadear. Ó, vou trazer um vídeo aqui do começo do treino dele nessa parte mais básica. Ó, pode ver que ele está de lado e quando a perna que é desferida o golpe, ela não é para trás, ela é para o lado. Ó. Ele está com a bunda virada para cá nesse último e ele bate para de lado mesmo. Olha a transferência de peso. Ó. Gola manga e aí gola manga abre. Ó, gola manga, olha a mão do peito dele. Nesse peito na frente dele. Então ele tinha um domínio do oponente. E isso se reflete na luta também. Segundo Outigari. Esse Outigari, você pode perceber que ele é um pouco mais baixo. Ele caracterizava esse Outigari para ser realizado em pessoas mais altas que ele. Lembrando que ele era um peso pesado e para o peso dele, ele não era o mais alto da categoria. Então ele ajustou o Outigari. Depois eu falo sobre uma situação técnica que poderia ser um erro, mas para ele era funcional demais e tem todas as técnicas dele. Não devia falar isso agora, agora já falei e vou deixar no vídeo. Vamos lá. Ele cria uma aproximação, pesando o gole manga, imagem 1, ó, pesando os dois lados. Só que quando ele se aproxima, ou seja, o sujeito vai se reajustar para cima, porque ele estava puxando para baixo. Se ele me puxa para baixo, minha reação inicial é querer voltar. Aí ele faz isso, ó, não tem número essa última imagem aqui, ó. Olha a manga no peito dele, só que olha a gola. Ele vai com a mão na direção do queixo, criando uma grande extensão no tronco, né? E aí tendo dois eixos, um eixo de uma mão da manga para baixo e um eixo de uma gola para cima, elevando e deixando posterior o tronco do Q. E aí que você consegue ver bem na imagem 5, como está em vermelho agora, como o Q fica estendido para trás. E aí quando ele bate lateral, existe essa troca assim, ó, gola-manga. Percebe que nesse tipo de Outigari tem mais possibilidade de ippon, né? Até por conta do posicionamento. Olha a imagem 6, o oponente já está quase caindo chapado, né? Então, esse segundo Outigari, que não é o Kihon, ele já tem uma maior possibilidade de ippon. Vamos para o terceiro. Esse terceiro é o Outigari, parecido com o Outigari, na verdade, que está no Kihon aqui no livro da Kodokan, que é um Outigari puxando. Então você vai criar a situação para mexer manga e gola. Pode ver que ele está fixando ali e ele vai utilizar aproveitar a passada. Ó, o Q dele está antero-posterior com a mão da gola na frente. Ele vai puxar na direção dele a gola. Quase... putz, eu vou cometer aí um sacrilégio, mas... como se fosse... na verdade tem a ver sim com um pedaço daquela puxada de gola do Ultimata do Nagenokata. Só que aí não tem aquele semicírculo pro Ultimata. Ainda é bem frontal, pode ver que ele não vira muito de lado. Ele deixou esse pé aqui, ó, e na verdade ele vai trazer esse pé um pouquinho para frente, olha a imagem 3. Só que nessa ele fez com que o Q desse um passo bem grande, e aí ele agride, é aquele Outigari que eu falo bastante para as crianças, que é o Outigari que faz o seu amigo escorregar na casca de banana. Porque o pé de apoio ficou fixo lá atrás, olha essa mão dele na imagem 3, fixando o pé de apoio do oponente. Aqui, como ele já está agredindo, ele deixa subir, mas porque o oponente estava fazendo quase um espacate. O centro de gravidade já está indo na diagonal, que é onde ele está agredindo a perna. Tá? Qual a diferença desse do Kihon apresentado aqui no livro da Kodokan? Então, agora que eu vi, preciso fazer a ponte. Nas imagens bem antigas, aparece o Outigari com a perna no alto, que provavelmente é o próximo que eu vou apresentar. No entanto, existe uma imagem mais nova abaixo, não sei se vocês vão ver, mas essa imagem mais nova aqui, 57, que ela não está citada na descrição, ó, tem de 50, ele descreve cada uma das imagens, mas ele só faz uma alusão que o pé está preso aqui, raspando no chão, que é algo que o Yamashita sugere nesses primeiros Outigari. Ele fala assim, ó, meu pé está rente ao chão, porque eu estou tirando a base dele para baixo. Então aqui nesse próprio livro aparecem duas situações, como é um livro base e
ele simplesmente ele é uma reedição do antigo e tradução, talvez em inglês ou em japonês tenha ele já remodelado, mas nesse caso essas fotos são da versão de 54, que eu conheço só uma dessa versão, e eu não sei, tenho certeza, acho que talvez não tenha essa foto na versão de 54 em inglês, tá? Desse livro. Esse aqui é o em português de 2008. Vou ler... 2008. 2008. Né? Eu acho que está esgotado, né? Essa versão, mas é só para aludir. Tem uma versão dos anos 90, talvez essa foto foi incrementada nesse ano, só que não tem descrição dessa imagem. Beleza? Vamos dar continuidade aqui. Olha só, como eu falei, ele fixa bem no chão, mão para baixo, a outra mão está puxando para trás essa seta. Olha o pé dele batendo pro lado, ou seja, esparramando, abrindo o oponente. E o oponente cai com as pernas abertas, né? Tá mais para vazar e pom, com as regras novas. Na verdade, ele também tem que fazer uma outra ressalva. Que se você observa as lutas dele, tem vários vazares que hoje seriam Ippon, assim. Então, a gente pode discutir bastante. Ó. Se alguém quiser falar, pode falar aí, mas se eu não colocar pontuação e fizer uma edição só de vídeos e colocar no seminário de arbitragem esses Ippons, ou esses vazares, vai ter pano para manga para Ippon. Mas os tempos mudaram, dá para entender isso também. Então, em alguns dos Outsigares que ele... Por que eu estou falando isso? Não é para causar polêmica, não. Na verdade é porque alguns dos Outsigares que ele fala assim, não atingem Ippon. Entenderam o que é esse Ippon? Hoje acontecem alguns Ippons do que se chamava de vazare antigamente, né? Assim, né, o que mudou é a maneira que observa. Vamos lá. Podem me xingar os que não concordam, mas a gente pode fazer um desafio aí em um vídeo de eu colocar vários vazares e Ippons aplicados por ele e a gente fala assim, esse foi vazare, esse foi Ippon. Será uma discussão e como se diz? Uma brincadeira bem divertida aí. Aqui é mais um videozinho em relação a esse Outsigar, não é ele aplicando, mas ó, a gola puxa, esse é bem bonitinho, a gola puxa e é uma avaliação antiga, esse se eu não me engano é um campeonato mundial, mas eu peguei dos vídeos dele, da demonstração dele, né? Ele tem um vídeo que eu mostrei ele. Ai, que vacilão. Vamos continuar lá. Desculpa, vacilei. Me empolguei aqui. Como eu falei, esse vídeo vai sem a edição fina. Em algum momento eu posso trazer uma edição fina sem essas groselhas que eu estou falando no meio do caminho. Vamos lá. O Outsigar 4. O Outsigar 4 aparece um pouquinho com o que tem lá no livro da Kodokan. Uma diferença que eu gosto de destacar é que se você viu o vídeo, tentarei colocar o botão de novo aqui em cima do Osotogari. Esse desequilíbrio acontece por Osotogari. Então é uma hora que esse golpe é combinado com o Osotogari não pela movimentação de perna, então da imagem 1, 2 até a 3, mas por conta da imagem da movimentação de braço. Olha esse braço aqui para cima, que tem no Outsigar também, e esse braço para baixo, criando em cima e embaixo. Só que esse sujeito talvez deu para, não está claro isso no livro, mas deve ser da mesma altura dele, e às vezes o para baixo não funcionava. Só que como o Rikite dele funcionou bastante para cá e o peso está muito alto, ele preferiu um gancho alto e realizar um Kenken, né? Pode ver que o pé dele ele está em um pé só. Ó, tá aqui atrás o pé, olha essa distância, o pé está um pouco mais próximo, dá para ver, eu vejo aqui. E olha a terceira imagem. Então ele vai saltitando com o pé de apoio para cima do que com esse Outsigar alto. Perfeito? Esse daqui é um videozinho de algo parecido com isso, nesse mesmo nível. Ó, percebe ele fazendo um Kenken, foi muito rápido, não tem o câmera lenta, me perdoe, ó, 1, 2, 3 e foi para cima, é exatamente isso, esse golpe. E aí, vazare e Ippon
não tá dando golpe Vasari ou Ippon, esse aí? Se você falou Vasari, é o que foi dado lá. Mas, vendo competições hoje, muitas vezes vamos ver Ippon assim, certo? Opa. Esse é o Outigari dele clássico com entrada de Sotogari. Eu falei que o outro era parecido. Pode ver que a parte inicial é parecida, só que o outro ele subia a perna. Esse não necessariamente ele sobe a perna, mas ele esparrama. Mas se você observar, deixa eu ver se... Ah, não, aqui não, eu não fiz os quadradinhos, perdão. Mas olha a imagem 3, o braço do Tsurite indo e o Rikite para o oponente. Então eu abro essa extensão, eu estendo. E aí, por um terceiro plano, se eu observar biomecanicamente, uma extensão do tronco dele, deixei no meu eixo essa mão. E ele bate lateralmente, então ele não faz o gancho, ele bate lateralmente, ele está com as costas lateralmente para a perna que ele vai agredir. Olha a imagem 5. Então ele esparrama o outro, ele está estendido, ele esparrama. O que é interessante aí é porque, se você observar a imagem 2, 3 e 4, é exatamente a entrada de Osotogari. Ou seja, desse ponto aqui onde tem o 2 e o 3, depende como o oponente dele posicionava essa perna esquerda, ele executava ou Osotogari ou Outigari. Isso quer dizer que ele, então, indo para a parte técnica ou teórica, como funciona nosso corpo cognitivamente, ele treinava uma situação. Quando eu treino uma situação, eu interpreto ela mais rápido. Qual a diferença entre um expert, né, uma pessoa super bem treinada, de uma que é menos treinada? Ele antevê situações. Eu consigo perceber a mesma situação um pouco antes. A gente chama de antecipar, mas não só antecipar, adivinhar como goleiro escolhendo um canto. E se ele treina isso, ele vai percebendo a reação do oponente em um tempo X que, quando ele vai tomar a decisão do golpe, ele já anteviu que posição o seu oponente ficará. E aí ele consegue trocar o golpe, por exemplo, para o Outigari, para o Osotogari, mais ou menos dessa opção. Eu vou falar pela terceira vez. Se você viu o vídeo do Osotogari, você vai ver que tem uma situação bem parecida. Um videozinho ele vai mostrar essa situação logo mais. Uma outra coisa que eu não falei agora utilização. Aqui não é só semicírculo, não. Vou tirar, é a utilização do semicírculo. Onde acho? E vai cair agora, vai ficar tudo isso aí. Vai ficar, porque hoje já tive um problema com o ao vivo. Mil perdões. Vai cair, meu. Ah, ufa! Cada sufoco aí agora, beleza. Utilização do semicírculo. Ele faz aquele semicírculo, esparrama para o lado, só que tem um outro detalhe que ele usa, se você observar no Uchikomi dele, ele joga essa mão para o ombro posterior do oponente. Quando o oponente é mais alto para a direção do queixo, essa não, ele projeta para trás do oponente com o braço fixo, né? E já não é necessariamente a perna alta do 4. Ele até parece a perna alta do 4, mas não é necessariamente a perna alta do 4. Ele esparrama para o lado. Esse aqui está mais claro ainda a situação de Outigari. Outigari ou Sotogari. No 6, ó, ele mostra. Olha por quê. Deixa eu ver se a setinha. Ó, finta e o Sotogari. Esse ele já criou. Ele foi dar a passada. Olha o afastamento da perna 4 do quê? E olha como ele já está. Ele está fazendo um Osotogari, ou seja, ó, pisou o Sotogari, chutou o Sotogari, só que ele agride a perna como o Outigari. Então esse e o anterior, eles são muito parecidos, só que o outro, a perna, ele está indo para o posterior, para a parte de trás do oponente, e a diferença dessa aqui, vou voltar só essa imagem, ó, olha o cotovelo dele flexionado aqui, ó, como se ele estivesse entrando no Sotogari mesmo. Ele não está estendido. Ele fazia das duas formas Outigari e Sotogari, com essas duas mãos. A mão básica no peito dele, ou seja, o oponente está no centro de equilíbrio dele, e só que ele está firme aqui.
com essa defesa bloqueando o Osotogari, ele bate o Osotogari na perna de Outigari. Pelo menos a extensão e a imagem 5. Aí aqui, ó, já não é o Osotogari, ele esparrama aquele semicírculo para o Outigari. Agora sim, então, esse sim, eu falei, pô, Fábio, você falou o 5 que tem a cara do Osotogari. Sim, porque os dois têm. É que esse, a entrada, ela já vem de Osotogari, por isso que eu coloquei aí. A perna de impacto, ela tem a fase de extensão e começo de fase de contato de Osotogari. E aí na 6 e na 7, ele transforma mesmo em Outigari, porque ele pegou a perna entre as pernas. Vocês conseguem perceber agora o que eu chamei de aspecto variante e invariante? Você vê que a maioria das modificações criadas no golpe, ela vem na parte inicial do golpe. Poucas coisas desses 6, as 2, aparecem na situação final, depois que ele executa o Tsukuri Pukake. Todas as outras, e continua sendo Outigari, acontecem antes ou durante o Kuzushi para o Tsukuri. Tá? Aqui já vai ficar um presente que eu vou deixar para vocês. Então, só quem chegou até aqui nesse vídeo vai ter isso. Logo hoje, talvez demore um pouquinho mais para entrar no ar, mas eu vou deixar gravado uma aula. E essa aula é relacionando todos os golpes a partir do Osotogari. Então ele conta aqui como ele relacionava. Ele tem outras situações, mas ele fala assim, ó, meu Osotogari era um golpe de preferência. Do Osotogari virava um Sasai, do Osotogari virava um Timata, do Osotogari virava um Outigari. Lembra aquele treinamento? Ele começava, como ele treinava os 3, ele diminuía o tempo dele de tomada de decisão para qual golpe ele faria. E ao mesmo tempo, como ele fazia esse desequilíbrio inicial, ele criava uma dúvida no oponente, e aí eu vou falar com vocês sobre essa dúvida do oponente, que chama a lei de Hick. A lei de Hick é quanto mais em dúvida eu estou sobre uma tomada de decisão, mais eu demoro para tomar essa decisão. Então ele criava um atraso na tomada de decisão no oponente, e aí ele conseguia, dentro da movimentação errônea, na dúvida do oponente, aplicar um dos 3 golpes ou o próprio Osotogari. Vou falar sobre isso hoje? Não, porque já deve estar longa a aula, mas se você tiver no YouTube, pegar o seu celular, QR Code, nesse QR Code, se já não estiver lá, logo mais eu deixarei esse QR Code com esta aula, beleza? Então é só bater aqui o QR Code e ver como funcionava esse aspecto. Mas ainda não terminou. Eu falei hoje que eu ia falar um pouco sobre o desenvolvimento técnico do Outigari. Vou trazer 2 situações. Uma que ele fazia para a parte de potência e força. Eu já vi bastante aqui no Brasil como Outigari, Osotogari, Seoi, que é fazer em trio. Então ele tem alguém segurando ali e ele distribui a potência na entrada do golpe. Essa é uma das maneiras. E aqui eu já vou falar sobre poderia ser um erro de aprendizagem, mas não é para ele. Lembra que quando é talento, às vezes foge um pouco da curva algumas situações. Se você olhar a imagem 1, ele está todo inclinado para frente. O ideal é que eu não faça isso em nenhum golpe. Então, se existe uma outra dica, quando eu penso em processo de aprendizagem, e o que a gente grava no nosso corpo e na cabeça cognitivo-motor, é posição inicial. Pode ver que todos os Outigaris dele têm essa posição inicial para baixo e ele fazia o golpe. Se você faz isso com uma criança, ela vai marcar tanto isso, e se ela não executar bem as fases seguintes, o seu oponente vai perceber o que ela vai fazer. Só que ele utilizava isso e daí fluía o golpe dele. E o que poderia ser ruim, por algum motivo, era benéfico para ele, que é essa marcação toda para baixo e essa expansão para o golpe. Ou seja, essa posição inicial dele, a cabeça dele baixa, o tronco para trás, parece quase que defensivo para ter explosão para todos os golpes. Ele fazia sempre isso. Beleza, esse é o de potência. Agora eu vou... o de parede, que ele fazia para Ultimata e para Outigari. Então ele fazia essa entrada até o 3 de Outigari e para Ultimata estendendo a perna para cima. Lembra quando eu falei para vocês? Então assim, ó, aqui, potência, posicionamento, aqui a forma do golpe, mas ele privilegiava função. Então agora eu tenho um pequeno vídeo para fechar. Ele vai trazendo alguns elementos de como ele fazia. Olha que ele está virado, está de costas para cá, ele não está de frente,
porque ele agride para trás. Olha só, ele apresenta isso, que ele não chega a virar de frente para o oponente, mas ele agride lateralmente a perna, exatamente para esparramar a base do oponente. Ele esparrama a base do oponente. Eu estou deixando o vídeo rolar. Ele fica um tempo ainda aí, mas tem várias outras explicações interessantes aí no meio. Olha quando ele fala sobre o peso para baixo, a troca. Você percebeu que ele... obviamente eu não entendo japonês e o áudio está muito baixo se eu soltasse o áudio, além de vocês não entenderem, mas você percebe que ele estava falando, ó, pesa, só que ele libera o peso desse lado aqui para ele poder ter a perna livre. Porque se ele pesar, essa perna está fixa no chão. Então ele vai agredir uma perna fixa. Ele precisa pesar, ó, essa mão dele indo para as costas, pesar e para trás. Aí ele está mostrando nessa parte sobre como ele faz um pouco da forma. Então, você percebeu que a forma dele foi entrada e como o peso da gola se dá. Ó. Entrada, peso da gola se dá. A mão da manga, diferente de projetar para cima do oponente, ele traz para o peito dele, ele aproxima. Ele está falando que ele tromba, provavelmente, quando ele joga esse peso para trás. Você viu o tronco do oponente girando, porque a outra mão está no peito dele, na frente dele. Provavelmente ele fala aí para não esparramar, para não dar tanto as costas, você tem que estar bem posturado, porque senão você vai tomar um sasai, né para as costas. Tem algumas outras coisas interessantes ali, ó. E aí ele traz a segunda opção, que é levantando a perna. Então, para você não desequilibrar, então levanta a perna, em vez de abaixar o centro de gravidade, eleva o centro de gravidade. Aí é o Uchikomi parado, ó, ele desenvolve 2, no terceiro ele agride. 1, 2, então aí ele está desenvolvendo o quê? Potência. No terceiro ele fixa, ó, eu estou apontando o dedo na tela, vocês estão vendo, mas ele fixa o Kuzushi e joga cada uma. Então ele vai mesclando, como o Uchikomi parado não é uma coisa só. Ele faz 3 situações no mesmo processo de Uchikomi. Ele vai aumentando. 1, no segundo ele entra a perna, depois de alguns ele derruba. Isso vai bem ao encontro quando a gente pensa aprendizagem, porque não é um mecanismo só repetitivo. Você mudando de alguma forma o movimento, você cria situações. Ó, ele já foi para o movimento e no livro ele fala que ele dá muita preferência para esta movimentação. Indo para cima, para você perceber mais gole manga. Olha o corpo dele baixando, que eu falei que seria o que seria uma marcação ruim para a luta, que para ele funcionava bem. Né? Ele está mostrando do semicírculo, se eu não me engano, que eu estou lendo ali, mentira, não sei ler, não. É isso aí mesmo. Ele tá marcando a passada, só que em vez de fazer o golpe indo para lá, ó, ele pisa, como eu falei, é parecido com o Osotogari e abre. Ó, ele joga, olha a mão, o Rikite ali, e parece o Osotogari, existe uma pequena defesa para o Osotogari, e aí ele agride o Ouchigari. E é isso ele fazendo na luta, ó. O cara defendeu para trás, aqui, ó. E ele fez o Ouchigari. E aí ele correu para cima e ele nem desceu a perna nesse caso. Ele juntou até os elementos de cada uma das técnicas que ele mostrou aqui. Vamos lá, voltei para cá. Lá vai pensar um pouquinho. Opa, Lelê. Ah, não, isso é a continuação da aula. Então, quinta-feira deu errado, ficou 15 minutos no ar. Você pode entrar nesse site aqui, Judô Formativo Aulas. Sempre eu deixo a aula da semana lá. Tem como você se cadastrar para receber por e-mail, por WhatsApp a aula. Porque o YouTube ou o Facebook ele não distribui para todo mundo. Ele distribui as aulas para até 5%. Ele quer que você pague para distribuir as suas aulas. Aí normalmente pede-se para inscrever, então se inscreve, acionar o sininho e curtir. Mesmo assim, talvez não seja garantia de apresentação do vídeo para você. Se você mandar e cadastrar o seu e-mail, o seu WhatsApp, por exemplo, eu gravando essa aula, entrando no ar,
eu tenho alguns cadastrados, eu vou entrar no meu e-mail, entrar no WhatsApp e distribuir a aula que eu dei para essas pessoas, tá bom? Tomara que o vídeo tenha contribuído. Eu pode falar crítica, sua opinião, o que você sabe, se você tem algum diferente. Eu gostaria só de lembrar que nem nada do que eu dei da minha aula de hoje aí são ideias da minha cabeça, mas sim dos livros lidos de alguém que é uma referência. Domo arigatou gozaimasu.